nosso 13º episódio da Clínica da Alma. E o tema de hoje é solidão e pertença. O desafio de quem não se sente incluído na vida, não é assim? É verdade. Se calhar é importante percebermos o quanto se calhar nos toca este tema ou não na nossa vida. Acho que podemos exprimir um pouquinho. Embora nós somos dois casos de muita terapia, não é? Portanto, já nos vamos, eu pelo menos já me vou sentindo de alguma forma incluída, mas sim fruto de muita leitura, de muita terapia, de muita tomada de consciência, também através de cursos que vamos fazendo e que me traz realmente alguma consciência de como podemos trabalhar em nós para nos sentirmos mais incluídos, não é? E é claro. Esse é um processo que também foi um processo de vida, não é? Assim, eu tive esse processo desde criança de buscar sempre um espaço e lembro-me de, em criança, buscar estar sozinha, e eu pertenço a uma família numerosa, porque aquele silêncio para mim conectava-me com algo maior e era onde eu encontrava muitas vezes equilíbrio e eu poderia dizer que era uma criança solitária, porque embora tivesse uma família grande, num certo sentido eu não era capaz de ter muitos amigos ao mesmo tempo. Eu tinha sempre um amigo ou dois que selecionava no grupo de todos, embora me desse bem com todos. E nesse sentido, a solidão era quase uma necessidade no meu trajeto e ao longo da vida, claro que a terapia nos ajuda a saber que temos um sentido de pertença, de estar, e aí as famílias, as pessoas, as amizades, e tenho, e não me posso queixar do leque de pessoas que tenho à minha volta, mas é uma coisa de um sentir muito profundo, e que atualmente eu sei que era uma coisa já da alma. E, portanto, a solidão ao longo do meu processo é bem querida. Eu não sei se para si era bem querida. Não sei, acho que nunca tomei muita consciência disso até uma fase mais crescida. Acho que não me sentia não incluída. Acho que não é um padrão que me assista assim de uma forma vincada, não é? Isto também para dizer a quem nos ouve e a quem nos vê que nós não temos todos os mesmos padrões a trabalhar, não é? Portanto, nós ao longo deste nosso podcast, nós tentamos trazer vários padrões, porque uns irão assistir a umas pessoas e outros irão assistir a outras, não é? E isso é o interessante também, nós tomarmos essa consciência de que nem tudo nos assiste, e às vezes, na nossa família, mesmo até entre irmãos, uns vão trazer uns determinados padrões e outros, não é? Para serem trabalhados. Isto até mesmo nos irmãos gêmeos também pode acontecer. Que cada um tem uma manifestação, claro, tem diferente isso em irmãos gêmeos, não é? Na minha consulta, é assim, porque normalmente são até contrastantes. Sim. Porque eu acho que é assim, a germinação, mesmo sendo iguais ou nascidos no mesmo saco, isso também acontece, porque os cuidadores vão ser outros, não se consegue, uma mãe não consegue ter só um cuidador. E o que eles trazem, não é? E a informação que trazem de base em relação à sua presença neste mundo é um conteúdo distinto, porque cada um vai viver uma expressão. Sim, podemos dizer até uma encarnação diferente. Cada um traz a sua. São indivíduos independentes, mesmo que tenham crescido juntos, não é? Assim, não vêm viver o mesmo destino, e a ciência tem estudado muito nisso também, até dos gêmeos, não é? Assim. Mas a solidão é algo que pode ser doloroso e profundo e muito marcado até no corpo, algo que toca as células, porque
muitas vezes esse sentimento é muito é gerado, tem origem em processos de vinculação, e esses são aqueles que precisam de mais tempo para serem tratados, porque nessa altura não se tem palavras para expressar o que se vive. O que eu também observo e vejo isto na minha prática clínica e também até na minha vida e das pessoas que me rodeiam, que esta dificuldade com a solidão pode até não estar presente numa primeira fase de vida, mas depois ao longo da vida começar a manifestar-se. É isso que não é? Sim, com certeza. E até numa idade mais avançada, haver então ainda algumas pessoas que sentem necessidade de estar sozinhos. Isso aí já é uma maturidade maior, não é? Porque é o buscar internamente a compreensão, a informação, a sabedoria Mas outros não. Outros é porque precisam de reencontrar-se e não estão seguros porque viveram experiências adversas. E as experiências adversas na infância vão ser... E por isso a necessidade de buscarem muitas vezes a terapia, porque sozinhos não a conseguem gerir e processar, e há métodos que nos ajudam a fazer essa transformação. Na minha prática, desde que comecei no meu percurso de psicoterapias diversas, foi a hipnose que me despertou para esse mundo mais profundo e de transformação, porque até então nós até nem tínhamos muito cuidado para não mexer nos traumas de vinculação profundos, tínhamos a compreensão racional, lógica, mas não tínhamos métodos de transformação. Desde a hipnose, depois o EMDR, o Brain Spotting, são terapias que ajudam profundamente a fazer essa mudança. Mas é preciso tempo, cuidado, presença, e daí que a terapia pode ter aqui um impacto benéfico na resolução e compreensão, porque a mente consciente, quando compreende aquilo que sente e que manifesta no corpo e por vezes por sintomas de humor, de ansiedade, que transportam na vida, que não sabem explicar a origem, muitas vezes acabamos por perceber essas experiências adversas na infância. Mas muitas vezes não é por culpa dos pais, é só porque assim também foi a percepção. Sim, e de acordo com o que a criança já traz. Traz o que ela carrega dela. E nas constelações traz muita informação também com isso. Traz. E traz muitas vezes o adulto que nos manifesta solidão, e mesmo a criança também, não é? É uma solidão que a pessoa sente sozinha, mas por vínculo a alguém da ancestralidade. Por exemplo, uma pessoa que tenha sido excluída, uma pessoa que tenha sido renegada, que não lhe tenha sido dada permissão para pertencer ao sistema. E aqui nós podemos falar dos vínculos legítimos e dos vínculos ilegítimos, porque nem todas as pessoas se sentem vinculadas legitimamente à família. Não é? Vamos imaginar que há um filho que nasce fora de um casamento, essa pessoa nunca se vai sentir legítima naquela família, mas a verdade é que ela pertence, não é? Continua, depois faz parte de um ecossistema maior que foi a gênese da e que precisa de ser honrada, não é? E que precisa também de ter esse trabalho, sim, de honrar essa relação que houve. Porque essa relação deu origem a uma vida. E então, quer os descendentes dessa pessoa que nasceu de uma relação extraconjugal, quer os descendentes dela, quer os descendentes, por exemplo, de irmãos que sejam legítimos, os filhos de um e do outro podem vir a ressentir isto.
ou seja, não é só os Portanto, filhos não dele. é só na primeira geração, é na segunda ou até Até à terceira, tarde, quarta, podemos ter ainda ter reflexos. essa presença. E a pessoa não sabe explicar. Não sabe explicar. Eu dou-me conta de pessoas que cruzam precisamente o trabalho de constelações, que depois também vem ao meu trabalho mais individualizado, de aprofundar esses temas, e faz-lhes muito eco esse entendimento, porque não encontravam explicação ou entendimento na sua história de vida, não é assim? Claro. E às vezes pode estar numa geração atrás, ou até bastante atrás, e a pessoa não tem essa consciência. E agora temos as pessoas que estão a perguntar assim, mas então como é que resolvemos isso? Não é? E aqui no caso das constelações nós utilizamos as frases de cura, ou seja, para que a pessoa se permita absorver esta nova informação, não é? Que pertence e que a pessoa a quem ela está vinculada também pertence. Portanto, há uma frase muito célebre que é eu vejo-te. Dizer isto sentindo. E neste caso da solidão eu pertenço. Eu pertenço. Eu pertenço também, parece-me assim ser Por direito. Por direito, não é? Sim, Eu por pertenço, direito. Porque se eu nasci... Mas primeiro tem que ser vista pelo próprio, não é? Já é o adulto a ver essa parte que Ou não, foi. porque quando temos criança nesta situação na constelação, nós podemos ver na criança, a partir do pai e da mãe, mas já pode ser visto também na infância. Quando fazemos a constelação em grupo, nós podemos colocar um representante da criança que nos vai dar a informação do campo. Eu tenho recebido pessoas que vêm precisamente do trabalho de constelações e depois é muito interessante também integrá-lo com o método que eu aplico, que é o Psyche. Porque a pessoa já tem a percepção e depois já tem até algumas frases empoderadoras e com o Psyche nós integramos isso no subconsciente. E uma abertura para isso. E correto? a pessoa fica... É como se todos aqueles sintomas físicos, aquelas quebras de humor, aquelas quebras de ansiedade que emergiam, elas começam a desaparecer e a atenuar. Sim, Claro que tem um tempo de maturação, mas quando a pessoa já me vem de um trabalho de constelações e eu digo assim, falta aqui qualquer coisa, então isso tudo que descobriu, vamos agora integrar. E o Psyche é fantástico nesse... É um método, mas é um método de autoaplicação que eu aprendi como método de autoaplicação e qualquer pessoa que o deseje pode aprender, pode buscar. O Psyche é um mentor que fala no livro, que é o Bruce Lipton, que ele escreveu o livro A Biologia da Crença, que abre muito para esta temática. Não é ele o originador foi Rob Williams, ele já não está neste plano, mas de qualquer forma não deixou um livro em português para podermos ler, e o Bruce Lipton foi um parceiro dele na divulgação do método e ainda continua a ser. Então, assim, ele divulga muitos métodos, mas também ele mudou a vida dele com este método. E eu acho muito bonito esse trabalho que me tem emergido desde que as constelações começaram a ter aqui alguma abertura e as pessoas procuram. Eu recebo clientes que o têm e acho muito interessante esta integração. É como fazer a síntese. E nós temos alguns pacientes já comuns e as pessoas reconhecem isso. Sim, não é? e com o tempo mudam. E mudam. Nós vemos essas O mudanças nas padrão muda, pessoas. deixa de estar tão presente e a pessoa sente-se mais integrada e menos sintomática, porque essas coisas são tão profundas que é no corpo muitas vezes que têm os sintomas. E já passaram por cirurgias, já passaram por traumas físicos. A doença física é muitas vezes isso, não é? E assim, é onde estes traumas mais profundos ficam, o corpo fala, não é? E assim, é o corpo que traz essa informação. Essa frase é uma frase muito interessante, que é o corpo fala, sem dúvida. Aqui quando nós falamos desta solidão, ou se calhar da não pertença, não é? Muitas vezes também vem porque as pessoas hoje em dia vivemos numa era tão digital e tão de comunicação rápida que muitas vezes há uma comparação, não é? As pessoas comparam-se muito umas com as outras. E isso é dramático, porque o sistema nervoso
está num alerta constante. E em alerta nós não repousamos, não é assim? Não regeneramos. Não regeneramos também, não damos pausa para que assimilarmos o nosso ser e observarmos até. Então vamos observar os outros, mas É sempre mais fácil olhar o exterior, não é? E não damos aquela observação interior e aceitação daquilo que somos e que somos valiosos, não é assim? Algo que podemos deixar como dica é, em vez de nos compararmos com o outro, compararmos a nós próprios Na nossa evolução. como gostávamos há um ano atrás, não é? E vermos como evoluímos. E para onde queremos ir. Exatamente. Tomar essa consciência. não é? Isto tem que ser um processo consciente, porque muitas vezes nós temos os padrões e não temos consciência. E se não fizermos este processo de autoconhecimento, e claro que a maior parte das vezes, atualmente, as pessoas já estão muito mais despertas para evoluírem nesta matéria, em termos de buscar terapia, seja a que for, seja o método com que se identifique mais, mas estar em presença de alguém é que conseguimos ensinar o sistema nervoso a regular-se. Porque ele, se estiver em presença de alguém numa escuta ativa e atenta, o nosso sistema nervoso regula-se, porque senão ele mantém-se num estado de alerta, mesmo a amígdala é muito mais exuberante quando as pessoas vivem essas experiências adversas lá atrás, ou têm esses traumas transgeracionais. A amígdala cerebral, não é? Porque muitas vezes as pessoas pensam que são... A amígdala é uma zona do cérebro Exato. que corresponde a essa área. E depois é o sistema, o nervo vago. O nosso nervo vago tem uma parte chamada ventral, essa é que nos dá a segurança, a estabilização, quando nós temos uma boa vinculação uns com os outros, e principalmente no início de vida, não é? Assim, com quem cuida de nós. E aí é preciso contacto de olhar, é toque, é preciso a palavra, a modulação da voz, assim, e tudo isso é que vai dar essa modulação segura no sistema nervoso, e enquanto que a dorsal é aquela que se recolhe, que se retrai e que muitas vezes vira a pessoa tímida, recolhida, que não fala, que não se expressa e depois pode transformar-se num outro ser, que é aquela pessoa que quer agradar porque sabe que não pode ser ela própria. Claro, ou seja, se ela não agradar, é como se os outros não lhe permitissem a tal pertença. Ela ser e pertencer ao grupo e todo. Ser aceite. Ser aceite, não é? Não, Isto vamos separar um pouco à infância, mas isso acontece porque é aí quando as primeiras vinculações e hoje em dia afetam, é quase como se isso se prolongasse depois no adulto, porque se na criança tivemos isso, no adulto hoje em dia o que é que nós vivemos? Um excesso do digital que não é presença. Que não é presença. Não há esta ligação. E esta geração nova é isso que estamos a observar, não é? E não só, mesmo pessoas de meia idade que já começam também a desligar, achando que têm ali a pertença é ali e é um automatismo, porque é viciante, não é? E entra-se no automatismo. Agora temos que trabalhar um pouco nesse despertar de consciência e quase marcar horários para estar Sim. Porque também a tecnologia é interessante, ela tem as suas vantagens, é preciso dispor o tempo. Ainda hoje de manhã estive a dar uma consulta, uma menina com 16 anos e o que se notava precisamente isso, ou seja, vai às aulas porque vai às aulas, vai à explicação porque vai à explicação, mas nunca consegue aferir como é que está. Ou seja, os resultados depois cognitivos e letivos não são positivos, mas é aquela rotina, aquela prática, porquê? Porque também depois, quando sai dessas atividades, é o digital, só digital. E porque precisamente o sistema nervoso, o tal do nervo vago, o nervo vago é o nervo que sai do cérebro e que vai a todos os órgãos internos, é onde nós sentimos tudo internamente, não é? E muitos destes sintomas que a juventude traz, de perturbações digestivas, para além de outras coisas que já falamos, ou então de uma inquietude muscular constante. Isso tem a ver porque esse sistema está em hipervigilância, ou pode ficar em hipervigilância ou então colapsar. E se colapsa, a pessoa fica retraída, isolada e na solidão, e é o tema de hoje, não é? Sim, verdade.
E se fica hipervigilante, também é assim, é por isso que temos que criar tempos de presença. E presença é quando vai estar com alguém e não há telemóvel E exatamente, foi o que eu lhe fiz, um plano diário, onde ela, depois das aulas, irá, durante 1h30, rever, tomar consciência do que foi aconteceu. ensinado, do que lhe aconteceu durante o sem dia, telemóvel. sem a parte eletrónica, que foi isso precisamente que eu pedi, não é? Portanto, fazerem alguns dias da semana este trabalho, no fundo que é quase um enraizamento, porque muitas vezes nestas idades é difícil a meditação, os enraizamentos, eles não têm essa Mas é o facilidade. escrever, até o Exato, eu escrever, disse mas o um escrever caderno. num caderno. Um E hoje trouxe um caderno. caderno, eu acho que esse caderno Trouxe. também é muito simbólico, porque fazer o diário, não é? Assim, Verdade. fazer diário, de reconhecer pelo menos algumas coisas desse dia, isso traz um desenvolvimento neurológico também melhor. Sem dúvida. Porque nós permite-nos- tocamos, nós até podemos cheirar o papel, Sim. nós podemos algo físico, e não é? movimentar e dar movimento ao cérebro, E porque enraizamos. e estamos também a enraizar Exatamente. e aí sim a conectar com o dia, não é? Claro. Assim, ou com o que se fez. Sim. Porque se eu estou naquela rapidez de atuação e de informação, É. não conseguimos afinar isto No da fundo, o que é que mesma nós maneira. vimos? Vimos estas hipnoses que as pessoas vivem, não é? Porque é uma hipnose. Eu vou para a escola, vou para as aulas, vou para o trabalho em automático, vou automático. E é a hipnose porque não estamos com um filtro do nosso cérebro consciente, não é? Exatamente. Ativo. E nós temos que estar conscientes do que vamos E de fazer. uma forma esta, é de vez em quando pararmos e tomarmos essa consciência, não é? Em silêncio. Nem que seja para respirar e tocar o coração. Este é um exercício que eu gosto, eu acho que se eu já o referi, já não tenho presente, mas é o exercício de respirar fundo e tocar o coração. Porque sempre que respiramos e tomamos consciência só de como estamos a respirar e tocar o coração, é assim nós já vamos sentir que mudamos. Claro. Eu só de estar a pensar nele, porque já o faço muitas vezes. É que são mas- milésimos de é assim, segundo, mas só- muda. Mas muda. E quando a pessoa pratica, até a voz muda. E eu acho que se mudei a voz, agora aqui estamos as duas muito empolgadas e de repente ao falar do exercício parece que ficamos um pouco mais, ou pelo menos eu sinto-me um pouco a falar mais limpo, não é assim? E é focar no centro, porque na realidade o centro, quando focamos a respiração, quando tocamos o coração, é o nosso tronco. Eu agora aí até ia ligar àquela frase que muitas pessoas vivem desligadas por dentro e ligadas por fora, ou ligadas por fora e desligadas por dentro. Portanto, as pessoas estão muito nessas pseudo-redes, eu acho que é um bocadinho pseudo, não é? Porque eu acho que a malha do universo é diferente desta malha que se vive aqui nestas redes, não é? E a malha do universo para mim é esta, é as nossas conexões reais, não virtuais. E quando estamos nessas redes, estamos excessivamente desligados interiormente. Estamos a observar o que nos é dado. O exterior, não é? É o que nos é dado. Mas também assim tem muitas vantagens, porque assim Não, cá mas- pode haver aqui, Claro, vamos claro, pôr assim, eu claro. não estou contra nada dessas, Não, é? é nada. E assim, nós Aliás, somos, se fôssemos contra, não não estaríamos estaríamos a fazer aqui isto, não é? a contribuir, mas estamos a Exatamente. querer contribuir para um estado de presença Sim. em que mostramos a nossa presença, Sim. não é assim? Até porque lá está, hoje em dia também há essa necessidade para estarmos incluídos e na pertença de nós também termos estes conhecimentos Esta informação, e a utilização da e a utilização tecnologia, como não é? deve. Agora dizer o que é que vale para mim e para nós como clínica da alma, Claro, nós queremos salvaguardar essa nossa para parte. que as pessoas não se esqueçam dessas suas partes. E por isso as conversas aqui Não é? também trazem esse Um bocadinho disso. um bocadinho disso. Eu gostaria de manifestar, é assim, ao estar aqui consigo,
é algo que, por exemplo, eu digo, eu gostava de ter muitas vezes destas conversas, assim com outras pessoas, mas agora é difícil, mesmo às vezes em casa, na família, porque quer-se introduzir um tema, quer-se conversar, É verdade. e parece que temos que conversar através É verdade. da caixinha que nos acompanha. Não é? Nesta passagem de ano que eu fiz em casa, houve um momento qualquer em que de repente, não sei porque é que o meu irmão foi buscar o telemóvel, eu também peguei no meu e eu disse, mas nós não estamos aqui para estar no telemóvel, nós estamos aqui... Mas foi engraçado, porque instantaneamente toda a gente pôs o telemóvel e voltamos um pouco, mas lá está, há esta tendência hoje em dia de nós... É um automatismo, é uma extensão. Temos que ter esta consciência. E ter essa consciência ajuda-nos a perspectivar que de vez em quando temos que fazer o esforço ao contrário. Não é? Se nós vinhamos de não ter, passamos a ter e agora temos que fazer um equilíbrio de equilibrar estas duas e temos que definir estratégias e cada um vai encontrar as estratégias possíveis. Mas também acredito que a juventude que cresceu com e eu pego sempre no lado da juventude ou da criança, porque faz-me presente mais esse lado, o que é que me acontece? Eu acho que é assim, eles nem sabem que existem outras possibilidades. Outras formas de estar, não é? Porque desde pequeninos já cresceram com aquela estrutura, não é? Assim, aquilo faz parte. E de facto, assim, eu costumo dizer em tom de brincadeira que a maior tecnologia vai ser só com a nossa consciência e sem necessidade de telemóvel. Isso é uma maravilha, não é? E é para aí que eu sonho. Isto é assim, eu transformo isso num sonho e numa possibilidade. Porque quando uso o método de Psyche e aprendi, era uma tecnologia de consciência, foi assim apresentado, não é assim? E eu gostei dessa expressão, porquê? Porque se nós somos conscientes, automaticamente fazemos a consciência. Usamos também a tecnologia dessa forma mais consciente e mais regulada, e é o que precisamos de fazer também às nossas crianças quando estão a desenvolver, é dar-lhes regulação. É mesmo isso. E regulação também na utilização, mas temos que ter criatividade, estar disponíveis e em pais que estejam exauridos. E voltamos a temas que já falamos. E em pais sobrecarregados, porque têm muitas tarefas a desempenhar. O que é que lhes acontece? Eles não são responsáveis por estar, é com quem eles depois ficam aos cuidados, não é isso? E se numa primeira infância se consegue regular isso, depois a seguir acho que estamos todos a aprender ainda como é que se governa esse contexto, não é assim? É também aí na infância que criamos mecanismos para mais tarde sobrevivermos a estas dificuldades. Caso, por exemplo, nós utilizarmos uma máscara para nos sentirmos integrados, usarmos determinadas técnicas para sermos aceites e deixamos de viver o nosso próprio eu, não é? Aí é as situações que necessitam de mais terapia. Mas é importante também, não é? Falarmos delas para que as pessoas importante porque são os casos que precisam de mais suporte e de mais apoio para evoluírem, se o desejarem fazer, não é assim? Mas que vale a pena o investimento, porque o melhor investimento que podemos fazer é no nosso autoconhecimento, porque isso dá-nos soberania, isso dá-nos capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. E a terapia é, sem dúvida, um espaço seguro que nós podemos utilizar para nos exprimirmos em segurança, porque nem sempre conseguimos isso. E esse é o espaço, pronto, e pretende-se, e o espaço terapêutico é mesmo isso, e é onde a pessoa, se tiver ressonância com o terapeuta, vai poder criar uma relação. E de facto as questões de vinculação precoce, assim, e para o nosso sistema nervoso, que nessa altura não teve que se proteger de determinada maneira, mas que na vida adulta vira um problema. E a pessoa mantém o mesmo padrão de evitamento e a sentir-se só no meio de muita gente. Que é o sozinho acompanhado. É isso, é assim. Porque para crescer teve que se adaptar a um contexto para se sentir pertença, porque as crianças, elas têm que sentir que pertencem, mesmo que não tenham os melhores pais reguladores, não é assim? Mas não é, muitas vezes têm os pais ótimos reguladores, mas também vivem experiências que faz parte
Eu aí já só compreendo levando para uma dimensão da alma, não é? Porque na realidade, é assim, eu acho que a nossa energia, podemos chamar, sei lá, a luz, a consciência, ou aquilo que somos, ou aquilo que nos anima, tudo isso, assim, eu acho que todos nós vimos do mesmo lugar e pertencemos ao universo, seja o que for. Eu gosto de integrar essa dimensão no meu entendimento, porque quando a ciência ainda não valida. Sim, mas já temos hoje em dia muita literatura. É assim, quando a ciência não valida, nós temos que perceber que na origem nós estamos todos ligados. Há um livro que eu gosto muito, não sei se já leu, mas que eu vou recomendar, que é A Matriz Divina, do Greg Braden. E o Greg Braden é um cientista. Foi o meu mentor a vida inteira para também me dar compreensão e entendimento a tudo aquilo que é. Ele lê-se muito bem. Ele escreve para o público em geral, eu acompanho esse autor desde os seus primeiros livros. Portanto, eu acho que de facto foi um dos mentores para eu me expandir e me expandir também quando eu não sabia o que fazer, mas acredito que a presença é curadora para estas questões que têm a ver com a solidão e com a vivência da solidão. É sentirmos presentes e pertencentes e também recebidos, não é? Acolhidos da nossa forma de como somos. Não é? Falamos de uma coisa ainda antes de iniciarmos a gravação que eu achei muito interessante, que é quando falamos na solidão, muitas vezes mais adulta, mais tardia, que é a dificuldade que a pessoa tem ou não se encontrou com ela própria, correto? E isso eu acho que é um tema que assiste a muitas pessoas hoje em dia, até porque estamos com uma sociedade menos afetiva, menos integrante a nível familiar, onde os idosos, ou a partir de uma certa idade, passam quase a ser excluídos da família, não é? E essa solidão pode manifestar-se nessa altura tardiamente e é muito doloroso viver esta experiência. Então seria quase aqui deixar um alerta de que para não vivermos isso, façamos terapia antes disso, correto? Para não... Isso faz todo o sentido e acompanho algumas pessoas que tiveram que fazer. Eu estou-me a lembrar de um caso relativamente recente que estou a acompanhar de alguém que esteve incluído numa família, mas viveu sempre separado dos filhos, não dedicou a vida aos filhos numa fase de vida em que fez um segundo casamento e agora teve que voltar para um lar, né? Porque percebeu que aquela relação que aparentemente deveria funcionar não estava a funcionar. E esse é um homem solitário e aí perceber que os homens solitários, se não se preparam para a fase avançada da vida, podem cair num vazio. E acompanhar esta pessoa, inclusivamente ele chegou a ter um acidente vascular cerebral, quase com perturbações psicóticas, inclusive, assim. E essa história impactou-me por ser recente e estar agora a ativar esse tema. E na realidade é como é que ele encontra esse transcende. Ele tinha uma coisa que era uma questão de fé e de religião e estudos, mas ele tem vindo pouco a pouco e faz terapia no sentido de ter um momento alto de encontro com ele próprio, porque ele está lá no ambiente, o básico está bem estruturado, mas ele tem decisões na vida que tem que tomar, atitudes que tem que tomar, e está a recuperar alguns familiares no círculo de vida dele, mas é um processo que é algo que assim não foi pensado antes e que agora é sempre, parece que tudo é muito mais lento, não é? Claro. Mas está a dar passos. Então é assim, procurar também suporte e apoio quando a pessoa ainda tem consciência que quer regressar a um estado, e era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tinha poderes e capacidades, ainda está sobre ele próprio, mas passou ali um período muito stress que lhe estourou o próprio cérebro, não é assim? Estourou entre aspas, mas aconteceu isso.
E de facto na velhice e ao longo dos processos terapêuticos ao longo da vida, do meu processo de psiquiatra e psicoterapeuta, encontrei essa solidão muito masculina. As mulheres acabam por se encontrar melhor na solidão, eu acho. Não quer dizer que sejam todas, claro que isto é tudo individual, mas as mulheres sempre se encontram a fazer alguma coisa, eu costumo dizer, ou fazem umas malhas, e isso está a estimular sempre o cérebro, ou sabem cozinhar, ou vão às compras e cuidam do habitar do seu espaço e gostam de estar. E eu lembro-me das minhas avós, elas gostavam de estar com elas próprias. E estavam e recebiam as nossas visitas e eram carinhosas uma e outra porque elas viveram mais do que os meus avós. E depois ao longo da vida eu percebi que as mulheres tinham sempre mais estratégias que os homens. Os homens não se preparam tanto, por exemplo, ao pós-reforma, não é isso? E portanto acredito que as gerações mais jovens já têm uma consciência maior sobre estes aspectos. E de facto há uma certa negligência nos cuidados aos nossos ancestrais. Deixamos de viver em comunidades e passamos a viver muito individual e de alguma forma com uma vida muito intensa. Não é? Algo que eu deixo como conselho até no meu livro da saúde mental é precisamente preparar a reforma, não é? Porque na nossa sociedade a reforma é uma transição excessivamente rápida, muito abrupta, não é? Nós passamos do não ter tempo para ter todo o tempo do mundo e isso acaba por ser preciso uma adaptação e de alguma forma preparar uma reforma saudável, com atividade saudável, com interesses saudáveis. Eu tenho um sonho e acho que já se começam a ver pequenas células, que é imaginar-me com, não os lares como eles são agora, mas centros. Eu lembro-me de ter uma paciente que ela era arquiteta e ela dizia que estava a idealizar um centro desses e a construir um centro desses para o Alentejo. Eu acho que já ouvi uma reportagem ou outra que falava de alguns centros em que as pessoas têm o seu espaço próprio, mas têm zonas comuns de convívio, de partilha, de jogo, de dança, de algumas atividades físicas e as pessoas são livres para se movimentar. Eu gosto desse conceito de comunidades e quero crer que é assim um sonho de ver essas comunidades e depois as zonas comuns. As zonas comuns onde cada um vai partilhar e encontrar. E nós vimos e fazer atividades em conjunto. Que nas zonas azuis, as chamadas ditas zonas onde as pessoas são mais longevas, o convívio é importante, não é? E a entreajuda. Em todo ele, e a entreajuda e o apoio. E nessa etapa da vida nós temos que nos transcender. Eu acho assim, já começo a perspectivar isso e a sonhar com essa parte, como é que eu me imagino a viver, porque de facto nós encontramos muita gente sozinha nos lares e depois começa a desligar, porque se não temos interações, o nosso cérebro vai desligando, vai deixando de ter conexões e é muito importante isso. Eu tenho a solidão, é uma área, é um momento da vida onde a solidão muitas vezes está manifesta, não é assim? Eu vou terminar com um pequeno poema, eu acho que posso chamar assim, que encontrei, acho que é muito interessante e para nos inspirar e para inspirar também quem nos ouve e quem nos vê, que é: talvez esta solidão não seja contra mim, talvez seja um eco de alguém que veio antes. Posso honrar sem carregar, posso pertencer e ainda assim lembrar. É um pequeno texto bonito das constelações e que afinal todos pertencemos ao universo. É verdade. É esta malha. Pode estrelas neste universo. Bem, foi um gosto. Foi um gosto também voltar a conversar e a estar aqui neste podcast. E um bom ano para todos. Bom ano para todos. Este é o primeiro deste ano gravado. Bom ano para si. E para si também, Ana.